parede e cortina, esses conceitos iniciais são muito importantes para que você entenda de forma global. Então deixa eu te mostrar aqui, antes de a gente começar a produzir de fato, o que seria, tá? Então parede e cortina, você pode fazer uma vidraça como essa. Então vai observando quais são os padrões, como é que a gente vai trabalhar isso dentro do Revit. Depois, eu tenho aqui, me parece ser aqui uma fachada em ACM. Então você tem algumas divisórias, provavelmente você tem aqui os objetos de encaixe, a gente vai aprender a fazer isso também com parede e cortina. O que mais? Tem lá uma outra vidraça ao fundo, posso abrir essa... perceba que você tem um padrão aqui de esquadria, de fechamento, então esses aqui são os montantes lá dentro da nossa parede e cortina, você vai entender quando eu for explicando os conceitos. Depois, olha outro exemplo do que pode ser usado. Aqui também você tem toda aquela estrutura metálica ao fundo, você também pode fazer dessa forma. Aqui já entra na parte dos brises, a gente consegue construir brise de uma forma fantástica com essa ferramenta de parede e cortina. Você consegue colocar o ângulo do brise e com isso fazer o teu estudo solar para ver se o brise está funcionando da maneira correta. Olha outro exemplo aqui. Tem mais um exemplo de brise. Que mais? Aqui tem um outro brise. Eu fui abrindo aqui várias fotos, tá, para você visualizando. Olha outro exemplo lá de parede e cortina ao fundo. Consegue ter essa estrutura aqui dentro do Revit também. Aqui mais um exemplo. De novo, aqui essas fachadas em vidro, tá? Esses painéis de vidro. Aqui também, ó, se você reparar, ao fundo é como se tivesse só uma esquadria em cima, mas eu tenho várias peças de vidro aqui, que elas são quase que unidas uma à outra. Então a gente consegue também fazer esse tipo de elemento lá com a nossa parede cortina. E aqui também um outro exemplo bem simples. Mas voltando para o Revit, tá? O que você tem que entender já de cara? O conceito inicial, essa primeira aula do módulo, você tem que entender que uma parede cortina aqui dentro do Revit, ela tem 5 principais elementos. E quais são eles? O painel de parede cortina, eixo vertical, eixo horizontal, montante, horizontal e vertical. Vou te explicar como é que funciona cada um deles, deixei anotado aqui, mas vou te explicar na prática. Então vou pegar aqui uma parede cortina, e você vem aqui na aba de arquitetura e pega uma parede normal. Quando você seleciona uma parede normal, aqui embaixo, tá, no seu template, provavelmente vai ter alguma parede cortina já criada. Então eu vou pegar, por exemplo, neste template que eu estou usando aqui, o montante 5x5. E vou criar essa parede cortina aqui, ó. Não me preocupo muito com nenhum tipo de detalhe. O que você tem que observar? Às vezes você pega o elemento da parede cortina, estou selecionando o montante. Para você pegar a parede cortina como um todo, você tem que clicar nesse pontilhado, ó. Então você seleciona, uma dica que eu dou é sempre olhar para a esquerda. Selecionei, olhei para a esquerda, está escrito aqui parede cortina, então significa que eu estou selecionado a parede como um todo. Se eu paro o mouse, às vezes aqui dou um tab, eu consigo pegar, por exemplo, esse elemento do meio. O que eu selecionei? Selecionei aqui um painel cortina, então não é a minha parede como um todo. Então vamos lá pelo 3D, para você ir olhando, deixa eu ocultar isso aqui. Vou dar um ZA para aproximar, e essa é a parede cortina que eu criei. Vamos ver o que significa cada um daqueles elementos aqui dentro do Revit. Deixa eu só diminuir, está bem grande, né? Vou diminuir aqui e deixar ela menorzinha. Então, com a parede cortina selecionada, perceba que eu selecionei a parede cortina como um todo, vou em editar tipo, e aqui dentro a gente tem aqueles 5 elementos. O primeiro elemento que eu quero falar com você é o painel de parede cortina. Esse painel é justamente o fechamento, tá? Se eu fizer uma analogia, deixa eu pegar uma dessas imagens aqui, pegar uma imagem que seja boa aqui para me mostrar isso, só um pouquinho, pessoal. Essa imagem aqui ela está bem aproximada. Vou até abrir ela numa outra guia e deixar dessa forma. Se eu tivesse essa parede cortina construída dentro do Revit, o painel de parede cortina seria essa parte do vidro. Então você pense sempre que o painel da parede cortina é o fechamento. Inclusive esse fechamento pode ser qualquer parede que você tenha no teu projeto. Se eu pegar aqui, por exemplo, uma parede básica de 15 centímetros e colocar, olha como é que modifica a minha parede cortina. Ela agora está com aquela parede de 15 centímetros colocada aqui no fechamento, ó. É lógico que eu não tenho nenhuma divisão ainda, vocês vão entender já. Se eu fosse aqui no Terra e criasse uma outra parede qualquer, vou lá, WA, pego uma parede dessa de 15, editar, duplicar, vou colocar aqui, por exemplo, parede, teste. Vou na estrutura, vou remover, vou deixar só uma. Quero mostrar para vocês para fixar, tá? Cada elemento desse é muito importante que você saiba. Então vou deixar aqui só bloco cerâmico de 9 centímetros do jeito que está. Ok, e essa parede, poderia desenhar ela aqui em qualquer coisa, vou deletar. Mas agora, lá no 3D, seleciona a minha parede cortina, editar tipo. No painel de parede cortina, eu poderia colocar aquela parede teste. Vamos ver onde ela está? Aqui, ó, parede básica, parede teste. Tranquilo? Se eu coloco no modo realista, para enxergar um pouco melhor, no nível de detalhe alto, de repente, eu teria... Ó, pessoal, só dá um tab, tá?
Quando eu parar para pegar aqui, ele está pegando a parede de 15 ainda. Então, um dos problemas, já logo de cara, preste atenção nisso que eu vou te dizer, que isso é importantíssimo, tá? Tem muita gente que sofre com isso e eu quero te mostrar o seguinte. Quando a gente vai modificando uma parede de cortina, ela não responde muito bem. Então, esse é um problema do Revit. Você percebe que eu coloquei um outro painel de parede de cortina e ele não modificou. Qual que é o macete? Modificou alguma coisa? Seleciona a tua parede de cortina, volta para uma parede normal, por exemplo, essa parede de 15, e aqui você pega de novo ela, essa que a gente está trabalhando, montante 5x5. Olha lá como é que está agora, pessoal. Então, isso é bom você ter em mente. Sempre configure a tua parede de cortina antes de você usar ela. E se você já estiver usando, uma dica que eu dou é você selecionar a parede de cortina, coloca ela numa parede normal, depois você volta para a tua parede de cortina que ela vai estar com a configuração que você adicionou. Então perceba que o painel de parede de cortina pode ser inclusive uma outra parede. Então se fosse lá uma analogia ao ACM, você poderia construir uma parede de ACM e colocar aqui dentro. Tranquilo? Esse é o primeiro elemento que a gente trabalha aqui, que é o nosso painel de parede de cortina. Voltando para o 3D, seleciono a minha parede de cortina como um todo e vou editar tipo. Depois do painel de parede de cortina, a gente tem o eixo vertical e o eixo horizontal. O que são os eixos aqui dentro dessa nossa estrutura? Se eu fizer uma analogia para esse elemento, o eixo é como se fosse uma linha invisível, que ela passa aqui bem no meio dessa esquadria vertical e passa aqui também no meio dessa esquadria horizontal. Então são os eixos dessa nossa parede. Ele não é um objeto físico, tá? Mas ele é um eixo que vai determinar alguma coisa que vai ser útil para nós. Então voltando aqui, ó, se você perceber, para essa parede que nós estamos trabalhando, o eixo vertical está como nenhum. Eu vou colocar aqui agora, por exemplo, uma distância fixa a cada 1 metro no eixo vertical. Tenho o eixo horizontal, ele está como nenhum, também deixarei dessa forma. E eu tenho os montantes secundários verticais e montantes secundários horizontais. O que são aqui os montantes, tá? Desta nossa estrutura nessa imagem? Os montantes é justamente essas peças aqui que parecem ser em metal, tá vendo? Ó? Então essa peça aqui que eu estou passando o mouse é o meu montante vertical. E essa peça aqui seria o meu montante horizontal. E onde eu colocar o montante, pessoal? Lá na nossa estrutura, justamente nos nossos eixos. Então quando eu configuro o eixo, perceba que aqui eu fiz aqui. Para o eixo vertical, coloquei uma distância fixa a cada 1 metro, vai colocar um eixo. E se eu olhar aqui nos montantes secundários verticais, eu tenho alguns montantes. Então vou dar um aplicar. Dou aplicar e dou um OK. Perceba que ele já colocou, deixa eu colocar em oculta, tá? Ele já colocou aqui montantes nos nossos eixos verticais. Então a cada 1 metro eu tenho um montante já distribuído daquela forma. A gente vai mostrar, simular, distância fixa, outros formatos mais que a gente consegue fazer. Ó. Mas selecionando de novo essa estrutura, editar tipo, poderia modificar aqui no eixo horizontal para também uma distância fixa. Só que agora no eixo horizontal eu quero, sei lá, a cada 50 centímetros. Dou um OK para testar. Perceba que ele colocou os montantes horizontais agora nesse sentido. Tranquilo, pessoal? Então cada peça dessa seria um montante. Se você observar, tem outras configurações mais que a gente tem que fazer, mas esses 5 elementos é basicamente tudo que a gente precisa. Quando eu seleciono, inclusive, uma dessas peças, ó, eu vou dando um tab aqui, tá? Passo o mouse, vou dando um tab e peguei. Ó, peguei uma peça dessa aqui em cima. Vou desbloquear no pino e essa peça é um montante. Montante é uma família, tá? Então você consegue criar uma família de montante para inserir essa família dentro da sua parede de cortina. Montante retangular 5x5, conseguiram editar esse montante. Tá vendo que ele tem um deslocamento aqui, ó? Vou colocar esse deslocamento agora de 0,30 centímetros, só para a gente ver o que vai acontecer. Dou um OK. E todos os meus montantes horizontais e verticais também, porque são os mesmos, eles se deslocam 30 centímetros para fora. Isso aqui vai dando uma gama de possibilidades do que a gente pode fazer. Imagina que isso aqui fosse uma estrutura, fosse peças estruturais, de fato, e aqui na frente essa parede fosse um elemento de vidro ou um painel de ACM. Então a gente já começa a pensar, começa a colocar na tua cabeça o que pode ser feito com esse tipo de elemento. Eu não sei se tem aqui um exemplo parecido com isso. Ó, aqui a gente tem uma estrutura de vidro e atrás temos uma estrutura metálica, tá? Então você pode criar 2 paredes também, mas você pode colocar dessa forma que a gente está adicionando aqui. Tranquilo, pessoal? Olha lá os elementos. O que mais que eu teria? Bom, enfim, acho que já vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui. Voltando então para o Revit, vamos continuar algumas configurações que nós temos. Poderia selecionar um desses montantes, desbloquear ele, editar tipo e mudar. Onde eu tenho aqui o lado 1, 2,5 cm, vou colocar 8 cm e aplico. Olha como é que ele modifica.
O lado 2, vou colocar, sei lá, 20 centímetros. Vou bugar aqui o negócio. Eu vou aplicar, ele já coloca 20 centímetros. E está tudo configurado para ser o mesmo montante aqui. Se você seleciona a tua parede cortina e volta em editar tipo, perceba o seguinte. No tipo dos montantes verticais e horizontais, está o mesmo, que é o retangular, Mullion montante 5 por 5 centímetros. E aqui nós temos 3 elementos para cada tipo de montante, se for vertical ou horizontal. Primeiro é o tipo do interior, então ele vai colocar no interior de cada elemento. Nós temos a borda 1 e borda 2. O que significa isso? Deixa eu girar aqui. Se eu girar e vou ocultar aqui esses painéis, tá? Vou ocultar esses painéis. Vou desafixar, é só para você olhar essa aula, tá? Essa aula você não precisa reproduzir muita coisa não, se você quiser ir brincando aí. Mas ocultei lá os painéis da frente. E vou selecionar minha parede cortina, editar tipo e vou modificando aqui, ó. Então no montante vertical, no tipo interior eu vou trocar. Vou trocar isso aqui para, deixa eu ver o que eu poderia colocar. Vou colocar um montante circular de 50 milímetros e dou um OK. Lembra, pessoal, que vai bugando o nosso elemento e ele não vai alterando? Então eu poderia voltar aqui para uma parede comum de 30. Depois eu coloco de novo aqui a minha parede cortina para mim visualizar as alterações que eu estou fazendo. Então perceba o seguinte. Nos montantes verticais, ele já adicionou aquele nosso elemento circular. Ó. Vou tentar parar o mouse aqui para selecionar uma daquelas peças. Ó. Então ele está aqui por dentro. Ó. Se você olhar, ele está aqui, o montante circular agora para as minhas peças de interior vertical. Porque a borda, ela continua, se você pega a borda, continua com aquele montante retangular. Ó. Essa é uma borda vertical. Então você pode configurar o teu elemento com vários tipos de personalização. Se eu seleciono de volta isso, vou em editar tipo. E agora, aqui na borda, ó, tipo de interior, vou selecionar esse mesmo elemento, vou dar um Ctrl C. E na borda 1, vou colocar ele. Ó. Na borda 1, vou colocar também esse circular de 50 milímetros. Dou um OK e aplico. Perceba que aqui na borda desse lado esquerdo já foi adicionado o perfil circular. Na borda do lado direito eu ainda não tenho, tá? Borda do lado direito, ele na verdade deu até uma bugada aqui. Eu posso selecionar o elemento, fazer aquele esquema de voltar para uma parede comum e colocar de novo a parede cortina que eu estou trabalhando. Vamos ver o que está acontecendo? Teria a borda do lado esquerdo vertical como circular, lá está. E do lado direito eu continuo com aquela borda, inclusive com aquele deslocamento que eu coloquei, ó. O deslocamento que eu coloquei. Seleciono parede cortina, editar tipo e vou colocar a mesma elemento aqui para a borda 2. Ctrl V, dou um OK. E olha lá, pessoal, dos dois lados agora eu tenho a borda circular. Poderia continuar o desenvolvimento, editar tipo. Vou colocar aqui para os montantes horizontais também agora essas mesmas peças. Dou um OK. E lá está. Olha o nosso elemento como é que vai se modificando. Poderia mudar o painel. Você tem a opção de colocar painel vazio nesses elementos. Seleciona a parede cortina. Seleciona a parede cortina. Vou em editar tipo. E onde está aqui o meu painel de parede cortina, eu tenho uma opção aqui em cima que se chama Empty. Empty é vazio, tá? Um desses elementos que está como vazio. Seleciono o vazio, dou um OK. E olha como é que fica, pessoal. Deixa eu já voltar aqui para a parede para certificar que não tem nenhum erro. E agora eu só tenho a minha estrutura. Se eu colocar aqui no sombreado, de repente a gente vê melhor. Então está vazio, eu não tenho mais um fechamento de painel de parede cortina. Isso aqui abre um leque de possibilidades que a gente pode trabalhar, inclusive com portões, com cercas, com várias coisas. Porque se eu volto no térreo e pego essa minha parede, vou dar um WA, vou pegar essa parede montante 5x5 que eu estou trabalhando, ela é uma parede comum. Ó. Quando você começa a traçar o elemento aqui, você consegue inclusive fazer curva. Imagina a situação dessa forma. Fiz uma curva para cá, lá está, e agora vou no 3D para dar uma olhada. Tirar um pouco do zoom. Olha lá, pessoal. Então eu quero que você vá começar pensando aí tudo que você pode fazer com esse tipo de ferramenta, tá? Uma ferramenta muito poderosa aqui dentro do Revit. Inclusive quando eu seleciono uma parede desse tipo, eu consigo editar o perfil. Ó. Editar o perfil, vou colocar aqui de repente um vazado aqui. Na parte de cima eu quero fazer algo desse tipo. Vamos lá. Deixa eu só, vou mudar essas linhas aqui para o meio, deleta essa linha de cima. Então o que eu fiz? Estou criando um novo perfil, como se fosse uma parede comum.
E a parede cortina, ela se adapta. É lógico, tá? Que dependendo da complexidade, dependendo do que você faz, ela vai ter mais ou menos eficiência. Se você perceber, esse perfil circular está passando por cima do outro. E tem aquela questão também que vai acontecendo alguns erros. Então vamos tentar voltar para uma parede comum e depois colocar a parede de montante para ver se ela funciona. Mesmo assim continua aquele erro lá em cima. Então depende do perfil e da estrutura que você tem, mas você consegue trabalhar muito bem como se fosse uma parede comum aqui dentro do Revit. Então esses são os primeiros conceitos. Tem outras coisas mais, tá? Se eu selecionasse aqui essa família, editar tipo, você vai perceber que eu tenho lá a condição da união, borda e eixo contínuo. Depois aqui para o eixo verticais eu tenho, além de distância fixa, número fixo, espaçamento máximo e mínimo. Isso aqui a gente vai ver também. Para o eixo horizontal da mesma forma, consigo diferenciar, enfim. Você consegue trabalhar e modificar, criar teus próprios montantes. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Um abraço, até lá.